Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu trago a solução de um sudoku que foi compartilhado conosco por um dos nossos seguidores, o João Martins. João Martins, muito obrigado por compartilhar com a gente este sudoku. Mas antes de começar a solução deste sudoku, eu devo advertir que este sudoku é de nível muito difícil, ou seja, para chegar à solução deste sudoku, vamos utilizar algumas técnicas avançadas. Então preste bem atenção e acompanhe comigo a solução. Mas veja bem, caso você queira tentar preencher este sudoku antes de ver a solução, vou estar deixando o link aí na descrição. Sugiro que vá lá, tente por você mesmo, depois volte aqui e acompanhe comigo o passo a passo da solução. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo terceiro bloco. Observe que aqui no terceiro bloco, o número 3 não pode estar aqui na coluna da esquerda, não pode estar aqui na coluna central e nem pode estar aqui na linha inferior. Veja, já tenho 3 aqui nesta mesma coluna, o da coluna central, e também tenho 3 aqui no bloco 9, que é a mesma coluna da esquerda do bloco 3. Aqui na linha inferior já tenho 3 na mesma linha aqui no bloco 1. Por isso, aqui no bloco 3 podemos colocar o 3 nesta casa em destaque, pois esta é a única possibilidade para o 3. Colocamos aqui o número 3. Observe também que aqui no bloco 3 a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, uma vez que aqui na linha central não pode o número 6, já tem o 6 na mesma linha aqui no bloco 2, aqui na linha inferior também não pode o 6, porque já tem o 6 na mesma linha aqui no bloco 1, portanto vamos colocar aqui o 6. Agora veja o seguinte, aqui no bloco 3, na linha inferior não pode conter o número 5, uma vez que já tem o 5 na mesma linha aqui no bloco 2. Então veja que no bloco 3, o 5 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque da linha central. Desta forma, no bloco 1, o 5 não pode estar aqui na linha central, nem na linha inferior, uma vez que já tem o 5 na mesma linha aqui no bloco 3, ou melhor, aqui no bloco 2. Como aqui na coluna central também não pode o 5, que já tem o 5 na mesma coluna aqui no bloco 7, veja que no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, por isso aqui podemos colocar o número 5. Agora veja que no bloco 1, tem 4 casas vazias, e para cada uma dessas casas há mais de uma possibilidade. Então, vamos mover adiante. Veja o seguinte, uma vez que já tenho 6 aqui no bloco 1, já tenho 6 aqui no bloco 2, tenho 6 no bloco 3, tenho 6 aqui no bloco 4, veja que aqui no bloco 5 está faltando o número 6. Olha só, aqui no bloco 5, o 6 não pode estar aqui na linha superior, já tenho 6 na mesma linha aqui no bloco 4. O 6 não pode aqui na linha inferior, já tenho 6 na mesma linha aqui no bloco 6. O 6 não pode aqui na coluna central, já tenho 6 na mesma coluna aqui no bloco 2. Observe então que a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 5 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 6. Aqui no bloco 6 já tenho 6, no bloco 7 tem mais de uma possibilidade para o número 6. Veja que o 6 tem que estar em uma dessas casas vazias aqui da coluna da esquerda. Veja que aqui no bloco 8 o 6 tem que estar em uma dessas duas casas vazias da coluna da direita. No bloco 9 tem duas possibilidades para o 6, que essas duas casas em destaque aqui na coluna da direita. Para continuarmos com o jogo, vamos preencher estas casas vazias com as possibilidades restantes. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo bloco 1. Observe que esta casa em destaque aqui no bloco 1
tem duas possibilidades. Então as possibilidades para esta casa em destaque são os números 2 e 8, pois observe que não pode o número 1, não pode o número 1 porque já tem o 1 na mesma linha aqui no bloco 3. Pode o 2, não pode o 3 e nem o 4 nem o 5, porque já tem eles aqui no mesmo bloco. Também não pode o 6, já tem o 6 aqui no bloco. Nesta casa não pode o 7, já tem o 7 na mesma linha aqui no bloco 3. Pode o 8, não pode o 9, porque já tem o 9 aqui no mesmo bloco. Já esta casa em destaque, vamos observar o seguinte, porque aqui nesse bloco, veja, está faltando 4 números, né? 2, 8, além do 2 e o 8, falta o 1 e o 7. Então as possibilidades para esta casa em destaque, uma vez que não pode o 2, porque já tem o 2 na mesma coluna, são os números 1, 7 e 8. Já esta casa em destaque tem como possibilidade os números 1, 2, 7 e 8. Já esta última casa vazia aqui no bloco 1, as possibilidades para ela são os números 2, 7 e 8, 2, 7 e 8. Não pode 1, porque já tem o 1 na mesma coluna aqui no bloco 4. Agora vamos mover para o segundo bloco. Veja que esta casa em destaque no segundo bloco não pode conter o número 1, mas pode conter o número 2, o número 3, não pode conter o número 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, mas pode conter o 8 e pode conter o número 9. Veja só, aqui na primeira linha que tem essas 4 casas vazias, né? Então, ou melhor, vamos voltar nesta casa. Veja que nesta casa aqui não pode o número 8, porque já tem o 8 na mesma coluna, então vamos tirar o 8. Então aqui na primeira linha está faltando os números 2, 3, 8 e 9. Esta casa em destaque no bloco 2 não pode conter o número 3. Então as possibilidades para ela são os números 2, 8 e 9. Já esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 3 e 8. Colocamos aqui as possibilidades. Esta casa em destaque no bloco 2, as possibilidades para ela são os números 1, 2, 4 e 7. Esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 1, 7 e 8. Continuando aqui no bloco 2, esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 1, 2, 4 e 7. Nesta última casa vazia aqui no bloco 2, as possibilidades para ela são os números. Veja que nesta casa pode o número 1, pode o 2, não pode o 3, pode o número 4, não pode o número 5, nem o número 6, nem o número 7. Pode o número 8. Vamos ver, pode o número 8. Pode o número 9, vamos ver, número 9. Veja só, que nesta casa aqui não pode o número 9, porque aqui no bloco 3, o 9 tem que estar aqui na linha inferior. Uma vez que aqui na linha central não pode o 9, porque já tem o 9 na mesma linha aqui no bloco 1. Como aqui no bloco 3, o 9 vai estar aqui na linha inferior, em uma dessas duas casas, esta casa em destaque, essas duas casas em destaque, aqui no bloco 2, não pode conter o número 9. Então veja que aqui no bloco 2, o 9 vai estar em uma dessas duas casas da linha superior. Então vamos mover aqui para o bloco 3. Veja que esta casa em destaque não pode conter o número 1, mas pode conter o 2, não pode conter o número 3, pode conter o número 4, pode conter também o número 5, não pode conter o número 6 e nem o 7, porque já tem eles aqui no mesmo bloco. Pode conter o número 8, não pode conter o número 9, porque já tem o 9 na mesma linha aqui no bloco 1. Esta casa em destaque
aqui no bloco 3 não pode conter o número 1. Mas pode conter o número 2, não pode conter o número 3, porque já tem o 3 aqui no mesmo bloco, não pode conter o número 4, já tem o 4 na mesma coluna, mas pode conter o número 5. Então vamos colocar o 5 como possibilidade. Não pode conter o 6 e nem o 7, pode conter o 8, não pode conter o número 9, já tem o 9 aqui na mesma linha. Então vamos mover para a linha inferior. Esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 2, 4, 8 e 9. Esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 2, 8 e 9. Já esta casa em destaque, vejo que tem apenas duas possibilidades, que são os números 2 e 4. Vamos anotá-los, 2 e 4. Movendo agora para o bloco 4. Esta casa em destaque, nela não pode conter o número 1 nem o 2, já tem o 1 e o 2 aqui no mesmo bloco. Não pode conter o 3 e nem o 4, já tem 3 e 4 aqui na mesma linha. Nesta casa de destaque também não pode conter o número 5, já tem o 5 na mesma coluna. Não pode conter o número 6, já tem o 6 aqui no mesmo bloco. Nesta casa em destaque, então, pode conter o número 7, pode conter o número 8 e pode conter o número 9. Continuando aqui no bloco 4, esta casa em destaque tem três possibilidades, são os números 4, 7 e 9. Já esta outra casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 3, 4 e 7. Aqui, nesta casa em destaque, as possibilidades são os números 3, 5, 7 e 9. Esta casa em destaque, as possibilidades são apenas os números 7 e 8. Para completarmos o bloco 4 com as possibilidades, esta casa em destaque tem como possibilidades os números 5, 7, o 8 e o 9. Movendo aqui para o bloco 5, a casa em destaque tem três possibilidades para ela, são os números 5, 7 e 9. Ainda no bloco 5, a casa em destaque tem apenas duas possibilidades, são os números 7 e 8. Já esta casa em destaque são os números 1, 5 e 9. Aqui nesta casa em destaque, as possibilidades são os números 1, 5, 7 e 9. Para fechar o bloco 5, esta casa em destaque tem como possibilidade os números 1, 5, 8 e 9. Vamos mover agora para o sexto bloco. A casa em destaque no sexto bloco tem como possibilidade o 2, o 5, o 7 e o 9. Esta casa em destaque aqui no bloco 6 tem apenas duas possibilidades, são os números 2 e 5. Esta casa em destaque também no bloco 6 tem também duas possibilidades, que são os números 1 e 5 apenas. Vamos anotá-los, 1 e 5. A casa central aqui no bloco 6 tem como possibilidades os números 1, 5, 7 e 9. Ainda no bloco 6, a casa em destaque tem como possibilidades os números 5, 7 e 9. Vamos mover agora para o sétimo bloco. Aqui no sétimo bloco, esta casa em destaque tem como possibilidades os números 1, 4, 6, 7 e 9. Já esta outra casa em destaque, as possibilidades são os números 2, 3, 7 e 9. Esta casa em destaque tem como possibilidades os números 1,
4, 6, 7 e 8. Descendo para a próxima casa, as possibilidades para ela são os números 1, 4, 6 e 8. Naquela casa em destaque, no bloco 7, as possibilidades para ela são os números 1, 2, 3. Aqui também pode o 4. Não pode o 5, nem o 6, pode o 7 e pode o 8. Esta casa em destaque no bloco 7, as possibilidades para ela são os números 2, 3, 7 e 8. Esta casa em destaque no bloco 7, as possibilidades são os números 1, 2, 4 e 8. Já para esta casa em destaque, vejo que tem apenas duas possibilidades. É o 2 e 8. 2 e 8. Vamos mover para o bloco 8. Esta casa em destaque tem três possibilidades. O número 1, o 2 e o 4. Vejo que esta casa em destaque tem três possibilidades também, que são os números 1, 3 e 6. Já esta casa em destaque tem como possibilidade o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A casa central aqui no bloco 8 tem como possibilidade o 1, o 2, o 4 e o 5. O mesmo para esta casa, o 1, 2, 4 e 5. Já esta última casa aqui no bloco 8, as possibilidades são os números 1 e 6 apenas. Movendo agora para o último bloco, o bloco 9, as possibilidades para esta casa em destaque são os números 2, 4 e 7. Já esta outra casa, as possibilidades são os números 1, 2 e 7. Esta casa em destaque no bloco 9, as possibilidades são o 1, o 2, o 4 e o 6. Já esta casa em destaque, as possibilidades são os números 2, o 4, o 5, o 7, o 8. Esta casa em destaque, as possibilidades são os números 1, 2, 5, o 7 e o 8. Para esta casa, as possibilidades são os números 1, 2, 4, 5, 6. A última casa, aqui no bloco 9, em destaque, as possibilidades para ela são os números 1, o 2, o número 5 e o número 8. Observe que até este ponto conseguimos preencher apenas 4 casas, são essas duas casas aqui no bloco 3, esta casa no bloco 1 e esta casa no bloco 5. E para prosseguirmos com o jogo, completamos as demais casas com todas as possibilidades para cada uma delas. Então, a partir deste ponto, vamos procurar por padrões, aplicar algumas técnicas para procurar eliminar o maior número de possibilidades de cada casa. Quero que você observe esta casa destacada em verde escuro aqui no bloco 4. Observe esta casa. Veja bem, vamos supor que esta casa verde escura aqui no bloco 4 seja o número 7. Supondo que esta casa seja o número 7, observe que a casa destacada aqui em verde claro
vou destacar de outra cor. Veja que esta casa amarela, aqui no bloco 1, não poderá ser o número 7. Se a casa verde for o 7, a casa amarela não poderá ser o número 7. Mas veja que aqui na terceira linha tem apenas duas possibilidades para o 7. Então, se a casa amarela não pode ser o 7, observe que a casa verde escura aqui no bloco 2 tem que ser o número 7. Porque aqui na terceira linha falta o número 7 e tem apenas duas possibilidades para o 7 aqui na terceira linha. Então, se a casa amarela não é o 7, a verde tem que ser o número 7. Mas observe que se a casa verde aqui no bloco 2 for o número 7, essas duas casas destacadas em amarelo aqui no bloco 5 não pode conter o número 7. Mas observe aqui a sexta linha. Veja que além desta casa amarela aqui na sexta linha, tem outras duas possibilidades para o número 7, que são essas duas casas destacadas em verde claro aqui no bloco 4. Agora observe o seguinte. Olha que aqui chegamos em uma contradição. Nós partimos do princípio que a casa verde escura no bloco 4 é o número 7. Se ela for o número 7, veja que o 7 tem que estar em uma dessas duas casas verde claras aqui no bloco 4. E isso não pode acontecer. Então, daqui chegamos à conclusão que a casa verde escura no bloco 4 não pode ser o número 7. Por quê? Porque se ela for o número 7, veja que deveríamos também colocar o número 7 em uma dessas duas casas verde claras aqui no bloco 4. Como as casas estão no mesmo bloco, isso não pode acontecer. Então, portanto, podemos eliminar o 7 como possibilidade da casa verde escura aqui no bloco 4. Compreendeu? É bom que você compreenda este passo a passo, porque vamos utilizar essa técnica no decorrer deste jogo em mais de uma situação. Então, sabendo que o 7 não pode estar nesta casa verde escura, podemos eliminá-lo como uma possibilidade. Vamos retirá-lo da casa verde escura aqui do bloco 4. Então veja que esta casa verde escura no bloco 4 agora só tem duas possibilidades para ela. Vamos remover os destaques e vamos continuar procurando por mais algum padrão. Agora vamos observar esta casa verde escura aqui no bloco 6. Veja que essa casa verde escura aqui no bloco 6 não pode conter o número 5. Veja, vamos supor que a casa verde escura seja o número 5. Se ela for o número 5, a casa amarela no bloco 9 não poderá conter o número 5. Então aqui na última linha, a casa verde escura no bloco 8 tem que conter o número 5. E se a casa verde escura no bloco 8 conter o número 5, veja que a casa amarela aqui no bloco 5 não pode conter o número 5. Então aqui na quarta linha, veja que o 5 teria que estar em uma dessas duas casas verdes claras aqui no bloco 6, que por sinal está no mesmo bloco que a casa verde escura. Desta forma, veja que não podemos colocar o 5 aqui na casa verde escura no bloco 6. Desta forma, podemos eliminar o 5 como possibilidade desta casa verde escura no bloco 6. Caso não esteja compreendendo, por favor, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que eu procurarei esclarecê-la. Vou desmarcar estas casas e vamos continuar. Vamos continuar com esta casa aqui ainda no bloco 6. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos supor que esta casa verde escura aqui no bloco 6 seja o número 5. Se esta casa for o número 5, veja que aqui no bloco 3 a casa amarela não pode ser o número 5. Então veja que aqui na segunda linha, a casa verde escura no bloco
3 deveria ser o número 5. Então, se a casa verde aqui no bloco 3 for o número 5, veja que a casa amarela no bloco 9 não pode ser o número 5. Então, a verde escura no bloco 8 tem que ser o número 5. A casa amarela no bloco 5 não pode ser o número 5. Veja então que, semelhantemente ao passo anterior, chegamos à conclusão que as casas verdes claras no bloco 6 também, uma das casas verdes claras do bloco 5 deveria conter o número 5. Desta forma, chegamos à mesma conclusão de que a casa verde escura no bloco 6 não pode conter o número 5. Veja só, mais uma vez, se a casa verde escura no bloco 6 for o número 5, veja que as possibilidades para ela são os números 5, 7 e 9. Se ela for o número 5, veja que a casa amarela no bloco 3 não pode ser o 5, então o 5 tem que estar na verde escura no bloco 3. E se ela está na verde escura no bloco 3, ela não pode estar na casa amarela no bloco 9. Se a casa amarela não pode conter o número 5 tem que estar na verde escura no bloco 8, que elimina a possibilidade do 5 estar na verde, ou melhor, que elimina a possibilidade do 5 estar na amarela do bloco 5. Ou seja, aqui na quarta linha, o 5 teria que estar em uma das duas casas verdes claras aqui no bloco 6. Desta forma, chegamos a uma contradição, porque o 5 não pode ocupar duas casas dentro do mesmo bloco, ou seja, aqui dentro do bloco 6. Desta forma, nós podemos então colocar aqui o 5 nesta casa verde escura. Então, vamos eliminar o 5 como possibilidade da casa verde escura no bloco 6. Vamos agora desmarcar estas casas. Agora vamos ver aqui. Veja esta casa destacada em verde escura no bloco 4, ainda pensando em relação ao número 5. Vamos supor que esta casa destacada em verde no bloco 4 seja o número 5. Se ela for o número 5, veja que a casa rosa no bloco 6 tem que ser o número 1. Né? Se a verde é o número 5, na casa rosa não pode conter o número 5, então resta apenas o 1 para ocupar a casa rosa no bloco 6. Desta forma, veja que esta casa destacada aqui no bloco 6 não pode mais conter o 1. Então, a única possibilidade para o 1 aqui na quinta linha passa a ser a casa rosa aqui no bloco 5. Então, veja que aqui na quinta linha, a única possibilidade para o 5 passa a ser a casa verde clara aqui no bloco 4. Mas veja que o 5 estaria na casa verde escura. Se ele estaria na verde escura, ele não pode estar na verde clara, porque as duas casas verdes estão no mesmo bloco. Desta forma, chegamos a mais uma contradição. Não podemos colocar o 5 na casa verde escura no bloco 4. Porque caso isso acontecesse, seríamos forçados a colocar também o 5 na verde clara no mesmo bloco. Portanto, vamos eliminar o 5 como possibilidade da casa verde escura aqui no bloco 4. Mas veja só, aqui no bloco 4 tem apenas duas possibilidades para o 5, que são as duas casas verdes. Mas como ele não pode estar na casa verde escura, chegamos à conclusão que a casa verde clara tem que ser o número 5. Então, já vamos colocar o número 5 na casa verde clara. Então, podemos eliminar o 5 como possibilidade da casa rosa aqui no bloco 5, né? Porque já tem o 5 na mesma linha aqui no bloco 4.
Agora vou desmarcar estas casas. Agora veja ainda que no bloco 4, a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa em destaque. Então já vamos colocar aqui o número 3. Da mesma forma, aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. Veja só, aqui na quinta linha, veja que o 7 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque aqui no bloco 6. Então desta forma, podemos eliminar o 7 como possibilidade desta casa em destaque aqui na quarta linha. Agora vamos observar esta casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos supor então que esta casa verde escura aqui no bloco 7 seja o número 9. Se colocarmos o 9 na casa verde escura, veja que esta casa amarela no bloco 7 não poderá mais conter o número 9. Então aqui na primeira coluna, o 9 deveria ocupar esta casa verde escura aqui no bloco 4. Desta forma, se esta casa verde escura aqui no bloco 4, ou seja, aqui na quarta linha, for ocupada pelo número 9, veja que na quarta linha a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa rosa. Então, esta casa roxa aqui no bloco 2 não poderá mais ser o 8, terá que ser o 3. Vamos voltar no início. Aqui no bloco 7, veja, se a casa verde for o número 9, a casa amarela não poderá ser o 9. Então, aqui na primeira coluna, a casa verde aqui no bloco 4 tem que ser o 9. Então, aqui na quarta linha, a única possibilidade para o 8 passa a ser a casa rosa no bloco 5. E se a casa rosa no bloco 5 for o número 8, veja que a casa roxa no bloco 2 não poderá ser o 8, então tem que ser o 3. Desta forma, veja então que no bloco 8 a única possibilidade para o 3 passa a ser a casa roxa, uma vez que o 3 não poderá estar aqui nesta casa em destaque na coluna da direita. Então veja que se no bloco 8 o 3 está na casa roxa, ele não poderá estar na linha central. Então o 3 tem que ocupar a casa verde. Consegue compreender? O 3 tem que ocupar a casa verde no bloco 7. Mas veja, nós já dissemos que a casa verde no bloco 7 seria o 9. Então temos uma incongruência. Ela não poderá ser ocupada ao mesmo tempo por dois números. Não é isso? Se partirmos do princípio que a casa verde no bloco 7 é o número 9, seremos forçados também a colocar o 3 na casa verde aqui no bloco 7. E isso não pode acontecer. Consegue compreender? Agora vamos percorrer todo o passo a passo. Se colocarmos o 9 na casa verde no bloco 7, o 9 não poderá estar na casa amarela, aqui na primeira coluna, tem que estar na casa verde. Se a casa verde na primeira coluna for o 9, aqui na quarta linha o 8 tem que ocupar a casa rosa. E se o 8 ocupa a casa rosa, o 3 deve ocupar esta casa roxa no bloco 2, forçando o 3 estar na casa roxa no bloco 8, que elimina a possibilidade do 3 estar na linha central do bloco 7, forçando o 3 estar na casa verde. Mas veja que se na casa verde tem o 9, não poderíamos também colocar o 3. Desta forma, a casa verde no bloco 7 não pode conter o 9. Vamos eliminar o 9 como possibilidade da casa verde no bloco 7. Então, se o 9 não pode estar na casa verde no bloco 7, veja que a única possibilidade para o 9 no bloco 7 é a casa amarela. Então, podemos ali colocarmos o número 9.
E vamos agora, e veja então, se ao colocarmos o 9 na casa amarela, na primeira coluna, eliminamos o 9 como possibilidade da casa verde no bloco 4. Vamos eliminar dali o 9 como possibilidades. E veja então que no bloco 4, a única possibilidade para o 9 passa a ser esta casa em destaque. Vamos colocar ali o número 9. Então veja que no bloco 4 fica faltando apenas o número 7 e o número 8. Vamos desmarcar estas casas em destaque. Ao colocarmos o 9 aqui na sexta linha, eliminamos o 9 como possibilidade dessas duas casas em destaque aqui no bloco 5. Observe ainda que aqui na quarta linha, o 7 e o 8 o 7 e o 8 formam um par, ou seja, o 7 e o 8 ocuparão essas duas casas verdes aqui na quarta linha, então podemos eliminá-los como possibilidade das demais casas da quarta linha. Então veja que esta casa em destaque aqui no bloco 5 não pode mais conter o 7 como possibilidade. Vamos eliminá-lo. Agora observe o seguinte. Temos aqui na sexta linha duas possibilidades para o número 7, que são essas duas casas destacadas em verde, uma verde clara, outra verde escura. Semelhantemente, na terceira linha, temos também duas possibilidades para o número 7. E veja que as casas destacadas em verdes formam um padrão, veja que formam um retângulo. E se unirmos os vértices desse retângulo, temos a letra X. Daí vem o nome dessa técnica, conhecida como X-Wing. É um termo em inglês, que no português seria algo parecido como ala X. Mas o mais importante é que você entenda a lógica por trás dessa técnica. Ao termos um padrão como este, veja que está marcado em linhas. Temos apenas duas possibilidades para o 7 aqui na terceira linha e duas possibilidades para o 7 aqui na sexta linha. Então, estas colunas que contêm estas casas verdes, podemos eliminar o 7 das demais casas, caso o 7 seja possibilidade. Vamos ver como isso funciona. Veja aqui a segunda coluna. Veja que aqui no sétimo bloco, esta casa em destaque tem o sétimo como possibilidade. Então, desta casa em destaque no bloco 7, podemos retirar o 7 como possibilidade. Por quê? Porque sabemos que ou o 7 está na casa verde escura, aqui na segunda coluna, ou vai estar na verde clara. Então, em qualquer uma dessas situações, vai eliminar o 7 da casa em destaque aqui no bloco 7. O mesmo acontece aqui na quarta coluna. Ou o 7 está na casa verde clara, ou o 7 está na casa verde escura. Em qualquer uma dessas situações, vai eliminar o 7 como possibilidade da casa em destaque, ou seja, esta casa amarela aqui no bloco 2. Porque veja, sabemos que aqui na terceira linha, ou o 7 está na verde escura, ou o 7 estará na verde clara. Então, de maneira semelhante, o mesmo acontece aqui na sexta linha. O 7 vai estar na verde clara ou vai estar na verde escura. Por isso, então, vamos aqui remover o 7 como possibilidade aqui desta casa em destaque no bloco 7. Também vamos remover o 7 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 2. Pronto. Agora vamos desmarcar estas casas em destaque. E vamos continuar procurando por mais padrões. Observe a casa destacada em verde aqui no bloco 2. Vamos supor que esta casa seja o número 8. Caso ela seja o número 8,
teremos que, se a casa verde no bloco 2 for o número 8, a casa amarela aqui no bloco 5 não poderá ser o número 8. Então aqui na sexta linha, o 8 tem que estar nesta casa verde escura aqui no bloco 4. E se o 8 está nesta casa verde escura aqui no bloco 4, veja que ele não poderá estar na casa amarela ali no bloco 1. Então desta forma, veja que aqui na primeira linha, o 8 tem que estar em uma dessas duas casas verdes claras aqui no bloco 2. Bom, mas veja que isso não pode acontecer, porque se o 8 está na casa verde escura, ele não pode estar nas casas verdes claras aqui no bloco 2. É o mesmo raciocínio que foi utilizado em alguns passos anteriores, não é isso? Partindo aqui desta casa verde escura no bloco 2, chegamos à conclusão que se a casa verde escura no bloco 2 for o número 8, a casa amarela no bloco 5 não pode ser o 8. Então, aqui na sexta linha, a casa verde escura tem que ser o 8, que elimina a possibilidade do 8 estar na casa amarela no bloco 1. Forçando na primeira linha, o 8 estar em uma das duas casas verdes claras aqui no bloco 2. E isso é uma contradição, é uma incoerência, uma vez que o 8 não pode ocupar duas casas dentro do mesmo bloco. Então, não podemos colocar o 8 aqui na casa verde escura no bloco 2. Vamos então eliminar o 8 como possibilidade da casa verde escura no bloco 2. Agora vamos remover os destaques. Agora temos mais um passo interessante, vamos ver. Vou primeiramente marcar estas casas para ficar mais fácil a visualização. Observe este conjunto de casas destacadas aqui nesta grade. Veja só essa casa destacada em verde aqui no bloco 5. Veja que ela tem como possibilidade os números 1, 5 e 8. Mas observe que ela não pode ser o número 5. Veja só. Vamos supor que ela seja o número 5. Se ela for o número 5, observe que a casa amarela tem que ser o número 9. E se a casa amarela for o número 9, a casa cinza tem que ser o número 1. Até aí tudo bem? Vou voltar ao início. Se a casa verde for o número 5, a casa amarela tem que ser o número 9 e a casa cinza tem que ser o 1. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a casa rosa no bloco 2 teria como possibilidade apenas o 2 e o 4, uma vez que não poderia mais ser o 1, porque o 1 já está aqui na casa cinza. E, só um momento, vou colocar essa outra casa uma cor diferente para ficar mais fácil a compreensão. Então, voltando. Então, a casa rosa no bloco 2 teria como possibilidade apenas o 2 e o 4. O mesmo aconteceria para essa casa rosa clara aqui no bloco 8, teria como possibilidade o 2 e o 4, uma vez que não poderia mais o 1, porque já tem o 1 aqui na mesma coluna, na casa cinza. E veja só o que acontece com essa casa pink aqui no bloco 8. Veja que ela não poderia conter o número 1, porque o 1 já estaria aqui na casa cinza. Não poderia conter o número 2 e nem o 4, porque o 2 e o 4 estaria aqui nas casas rosas claras. Não poderia o 5, porque o 5 estaria na casa verde. Então veja que esta casa pink aqui no bloco 8 ficaria vazia. Consegue compreender? Por esta razão, não podemos colocar o número 5 na casa verde. Porque se colocarmos o 5 na casa verde, a casa pink no bloco 8 ficará vazia. Consegue compreender? Repetindo passo a passo. Se a casa verde for o número 5,
a rosa será o 9, ou melhor, se a casa verde for o número 5, a amarela será o 9, a cinza será o 1. O 2 e o 4 estarão nas casas rosas, e isso implica que a casa pink no bloco 8 ficaria vazia, uma vez que ela não poderia conter o 1, porque o 1 já estaria na mesma coluna na casa cinza, não poderia conter o 2 e nem o 4, porque o 2 e o 4 estariam nas casas rosas, e não poderia também o 5, porque o 5 já estaria na casa verde. Portanto, podemos eliminar o 5 como possibilidade desta casa verde no bloco 5. E agora vamos remover os destaques. Observe então que aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o 5 seria esta casa em destaque, ou seja, a casa que estaria, a casa pink, seria a única possibilidade para o número 5 aqui na quinta coluna. Então vamos colocar aqui o número 5. Assim, podemos remover o 5 como possibilidade destas casas em destaque aqui no bloco 8. Eliminar também o 5 das casas em destaque aqui no bloco 9. Veja então que a única possibilidade para o 5 aqui no bloco 9 seria a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 5. No bloco 3, o 5 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 5. Então podemos remover o 5 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 3. Veja então que aqui na segunda linha, a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa em destaque no bloco 2. Vamos colocar aqui o número 4. Isso elimina o 4 com possibilidade dessas duas casas em destaque aqui no bloco 2. Veja então que no bloco 8 podemos eliminar o 4 como possibilidade dessas casas em destaque. Então no bloco 8 a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Que elimina o 4 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 9. Elimina também o 4 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 9. No bloco 7, veja então que o 4 não pode estar nestas casas em destaque. Então podemos remover o 4 como possibilidade das casas em destaque no bloco 7. Veja então que no bloco 7 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Veja que nesta casa em destaque, aqui no bloco 6, podemos remover o 5 como possibilidade, uma vez que já tem o 5 na mesma coluna. Aqui no bloco 3, então eliminando o 5 como possibilidade desta casa. Veja então que estas casas em destaque, em verde claro, forma um trio. Veja que as casas em destaque serão ocupadas pelo 2, 7 e 9. Desta forma, podemos eliminar estes números como possibilidade das demais casas da mesma coluna. Veja então, se o 2, 7 e 9 vão estar nas casas verdes claras, eles não poderão estar nas demais casas da coluna. Então esta casa em destaque aqui no bloco 9, podemos remover o 2 e o 7 como possibilidade. Removendo o 2 e o 7, fica apenas o 4 e 8 como possibilidade. Esta casa em destaque no bloco 3, podemos remover também o 2 e o 9 como possibilidade. Então resta apenas o 4 e o 8. Veja então que além do 2, 7 e 9, que formam um trio nas casas verdes, o 4 e o 8 formam uma dupla, Formam um par aqui nas casas rosas. Aqui
na sétima coluna. Mas veja só, aqui no terceiro bloco, veja que então a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque, mas antes disso vou desmarcar estas casas, né? Agora sim, veja que a única possibilidade para o 9 no bloco 3 é a casa em destaque. Então vamos colocar aqui o número 9. Que desta forma elimina o 9 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 6. Veja o seguinte, aqui no bloco 8, o número 2 tem que estar em uma dessas duas casas da coluna da esquerda. Veja só, aqui no bloco 8, o 2 tem que estar na coluna da esquerda. Desta forma, podemos remover o 2 como possibilidade da coluna da esquerda do bloco 2. Então, esta casa em destaque remove o 2 como possibilidade, também removendo o 2 daquela casa que está em destaque. No bloco 9, o 8 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque aqui da linha central. Então, no bloco 7, podemos eliminar o 8 como possibilidade das casas em destaque, ou seja, aqui da linha central. Podemos eliminar o 8 como possibilidade. Agora, vamos para mais uma técnica avançada. Observe estas casas destacadas em verde, verde claro e verde escura. Olha, veja como ela afeta a casa rosa no bloco 3. Veja o seguinte, se a casa verde clara for o número 2, veja que ela elimina o 2 como possibilidade da casa rosa, forçando a casa rosa ser o número 4. Então, se a casa verde clara for o número 2, já sabemos que a rosa tem que ser o número 4. Mas veja que a casa verde clara também poderá ser o número 1. Veja, se ela for o número 1, veja que a casa amarela no bloco 5 tem que ser o número 9. E se a casa amarela for o número 9, observe que a casa roxa no bloco 5 tem que ser o número 5. E se a casa roxa for o número 5, veja que a casa verde escura é o número 2. E se a casa verde escura for o número 2, veja que ela elimina o 2 como possibilidade da casa rosa, forçando a casa rosa ser o número 4. Veja então que não importa qual número colocamos aqui na casa verde clara, a casa rosa tem que ser o número 4. Então, desta forma, podemos com certeza colocar o número 4 na casa rosa. Então, vamos lá, colocar o 4 na casa rosa. Assim, podemos desmarcar estas casas em destaque. Veja só, então, ao colocarmos aqui o 4 no bloco 3, veja que a casa em destaque tem que ser o número 8. Colocamos aqui o número 8. Para completarmos aqui o bloco 3, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Então, podemos eliminar o 2 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 1. Podemos eliminar o 2 como possibilidade da casa em destaque. Ou melhor, o 2 como possibilidade das duas casas em destaque no bloco 9. Veja então que aqui na oitava coluna, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque no bloco 9. Vamos colocar aqui o número 8. Esta casa em destaque, então, no bloco 9, não pode mais ser o 8, tem que ser o número 4. Colocamos aqui o número 4. Eliminamos o 4 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 9. Aqui no bloco 1, eliminamos o 8 como possibilidade desta casa em destaque. Veja aqui no bloco 9, o 7 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque. Desta forma,
podemos eliminar o 7 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 7. Veja que aqui no bloco 1, o 2 estará aqui na coluna central. Desta forma, o 2 não pode estar aqui nesta casa em destaque no bloco 7. Então vamos eliminar o 2 como possibilidade da casa em destaque no bloco 7. Como esta casa em destaque aqui no bloco 7 também não pode o número 3, porque já tem o número 3 na mesma coluna. Então a casa em destaque no bloco 7 tem que ser o número 1. Colocamos aqui o número 1. Desta forma, veja que aqui na primeira coluna, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque no bloco 1. Colocamos aqui o número 1. Esta casa em destaque no bloco 7 não pode mais o 8 como possibilidade. Vamos remover o 8 como possibilidade. Ao colocarmos aqui o 1 no bloco 1, removemos o 1 como possibilidade da casa em destaque no bloco 2. Então veja que aqui na sexta coluna, o 7 e o 8 formam um par. Desta forma, a casa em destaque no bloco 2 não pode conter o número 8, tem que ser o número 3. Colocamos aqui o número 3. Veja então que no bloco 8, a única possibilidade para o 3 passa a ser a casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Então no bloco 7, o 3 tem que ocupar a casa em destaque. Colocamos aqui o 3. No bloco 8, veja que a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa em destaque, então colocamos aqui o 2. Então no bloco 7, veja que a casa em destaque tem que ser o número 8. Já esta casa em destaque no bloco 7, como não pode mais ser o 1 e nem o 8, tem que ser o número 6. Agora, no bloco 7, está faltando o número 2 e 7. A casa em destaque não pode o 2, então é o 7. Para completar o bloco 7, colocamos o 2 na casa em destaque. Veja que aqui na oitava linha falta apenas o número 6. Colocamos o número 6 na casa em destaque no bloco 9. A casa em destaque no bloco 8 não pode mais ter o 3 como possibilidade. Eliminamos o 3 como possibilidade. No bloco 9, a casa em destaque não pode mais conter o 6 como possibilidade. Eliminamos aqui o 6. Veja então que no bloco 8, a casa em destaque tem que ser o número 6. Colocamos aqui o 6. Para completarmos o bloco 8, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Na primeira coluna, falta apenas o número 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Assim, no bloco 4, falta apenas o 7. Colocamos o 7 na casa em destaque. Veja que aqui na sexta linha, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque no bloco 5. Então, colocamos aqui o 8. Eliminando então o 7 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 5. A casa em destaque no bloco 2 não pode mais ser o 3, então é o número 9. Colocamos ali o número 9. Veja aqui então no bloco 5, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o 9. Logo o 5 deve ocupar a casa em destaque no bloco 5. E a casa em destaque no bloco 5 tem que ser o número 1. Colocamos aqui o 1. Para completarmos a sexta linha, falta o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque no bloco 6. A casa em destaque no bloco 6 tem que ser agora o número 2. Para completarmos a última coluna, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque no bloco 9. A casa em destaque no bloco 9 agora tem que ser o 7. Para completarmos o bloco 9, falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. No bloco 6, aquela casa em destaque não pode mais ser o 2, tem que ser o 9. Logo, esta casa em destaque abaixo do 9 tem que ser o 7. Para completarmos o bloco 6, colocamos o 1 na casa em destaque. No bloco 5, a casa em destaque não pode o 8, então é o 7. Para completarmos a sexta coluna, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque no bloco 2.
A casa em destaque no bloco 2 não pode mais ser o 8 e nem o 9, então é o 2. Para completarmos a primeira linha, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque no bloco 1. Logo, esta casa em destaque no bloco 1 tem que ser o número 7. Falta apenas o número 2 no bloco 1, colocamos o 2 na casa em destaque. Indo para o bloco 2, a casa em destaque tem que ser o número 7. Para completarmos o bloco 2, falta o número 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Deixe aí nos comentários a sua opinião e a sua sugestão e dúvida, caso você a tenha. Um abraço e até o próximo.